Olá, professor, olá, professora. Eu sou o Marco Antônio Ferraz e quero novamente fazer uma reflexão com você. Hoje eu quero discutir uma afirmação que eu vou fazer agora. Professor, você é um intelectual. Eu acho que na nossa profissão e nós educadores perdemos essa perspectiva. A perspectiva de que somos intelectuais. Nós somos produtores de conhecimento, nós somos produtores de técnica. Nós experimentamos todos os dias coisas novas, portanto somos pesquisadores. Nós somos criadores, somos artistas. Essa dimensão da nossa profissão, eu acho que ela está relegada a um segundo plano. Eu digo isso baseado na conversa com colegas. Já nem digo questões relacionadas à autoestima, aonde o professor se sente pouco valorizado pela sociedade. Não digo isso. Eu digo com relação à imagem da nossa profissão ser construída por uma atitude profissional correta. O que significa nós sermos intelectuais? Ora, não significa que a gente privilegie apenas o intelecto. Eu acho que no desenvolvimento completo do ser humano tem que haver preocupação com o intelecto, com o corpo, com a mente, com a parte espiritual. Ocorre que essa parte da mente, essa parte do intelecto, ela caracteriza pessoas que fazem o quê? Primeiro, são pessoas que gostam de dialogar. Ora, dialogar significa que duas opiniões são complementares, divergentes, mas elas são expostas, discutidas, conversadas. Um intelectual gosta do diálogo. Muitas vezes, para que você possa ter um bom diálogo, para que você possa ter uma boa conversa, você precisa se nutrir, você precisa antes estudar. Então o professor é um estudioso, não só da sua disciplina. Claro, na sua disciplina sim, até porque foi uma opção dele. Mas você pega os professores que são polivalentes e que estudam a questão pedagógica, que estudam as questões metodológicas, eles são estudiosos não de uma única disciplina. Aliás, mesmo os especialistas deveriam ser estudiosos de questões pedagógicas. Tem tanta coisa nova acontecendo por aí, professor. As aulas indiretas, a questão das metodologias de projeto, as questões voltadas a metodologias ativas. Nós vamos aí, em algum momento, voltar a essas questões, a questão maker. Ou seja, tem muita coisa nova e boa acontecendo dentro da área pedagógica, da área de como ensinar, que nós deveríamos estar atentos. Então, olha, um professor dialoga, um professor estuda, mas eu acho que o que caracteriza o intelectual é que ele gosta de conhecer. Ele gosta não apenas de estudar. Eu, por exemplo, sou biólogo, né? Gosto de ler sobre biologia, mas é preciso que você goste de ler outras coisas, romances, assuntos fora da sua área de interesse, porque isto forma aquilo que a gente chama de cultura. Cultura se forma através do conhecimento da arte, do cinema, do teatro, do lazer. Ou seja, quando você tem áreas de interesse diferentes que formam aquilo que a gente chama de cultura, formam um professor com consistência. Ele dialoga, ele é uma pessoa que estuda,
ele é uma pessoa que lê, ele é uma pessoa que curte arte, curte o belo, curte mas principalmente, eu acho que uma visão importante do intelectual é a visão humanista. É uma pessoa que tem interesse pelo ser humano. Quando a gente é professor, a gente gosta no fundo do quê? Se você gosta da sua disciplina apenas, você é um especialista. Aliás, muitos na área de biologia, grandes especialistas, não são pessoas biólogas, não são pessoas formadas, são pessoas apenas especialistas em determinar, gostam de orquídea, pronto. Torna-se um grande especialista em orquídea. E às vezes é um advogado, é um administrador de empresas, não precisa ser um biólogo. Agora, quando você se propõe a ser um professor de biologia, a primeira coisa é, sou professor, eu gosto de gente, eu gosto do meu aluno, eu gosto do contato com o meu aluno. Retomo então, como intelectual que somos, nós gostamos do diálogo, nós gostamos de estudar, não só a nossa disciplina, mas nós gostamos de cultura, nós gostamos de pessoas, do convívio humano, do respeito pelo outro, do respeito pela diversidade, essas características que formam um indivíduo intelectual, que formam um indivíduo humanista, é que dá peso ao professor. Eu não acho que o professor, o bom professor, é só aquele que é um grande especialista na sua disciplina, e nem que é um grande especialista em pedagogia. Isso não faz dele um grande professor. O grande professor é aquele que é um grande intelectual, que é um grande humanista, que é uma pessoa de grande cultura. Agora você vai me dizer, eu sou jovem, ou como é que ninguém nasce pronto, gente. O Le Boteff dizia, competência não é um estado, competência é um processo. Competência se adquire, se constrói. Você não você não se torna intelectual de nascença. Você constrói a sua intelectualidade. Você constrói a sua capacidade de diálogo. Você constrói a sua capacidade de entendimento do outro, a sua capacidade de relacionar-se, o seu sentimento humanista. Você constrói a sua vida profissional, que no caso do professor tem uma ligação íntima com a sua vida pessoal. E eu já discuti isso num texto chamado Vocação, não é? Por quê? Porque é muito difícil no caso de quem exerce a sua profissão quase que como um artesanato, quase que como um artista, separar a vida profissional da vida pessoal. Nesse sentido, a nossa dimensão, eu não quero aqui fazer nenhuma apologia, o professor é vital para a sociedade, porque ele trabalha com educação, as futuras gerações precisam do professor, nós precisamos ser valorizados. A minha intenção, pelo menos nesse momento, pelo menos nesta reflexão, não é discutir isso, mas é que você não perca essa dimensão da intelectualidade da nossa profissão e procure desenvolvê-la, invista nela. A sua autoimagem será melhor. Eu sempre acho que, claro, não todo mundo procura um reconhecimento da sociedade, do seu aluno, do seu chefe, do seu gestor, da sua esposa, dos seus filhos. Bacana. Mas eu acho que antes e acima de tudo, nós precisamos desenvolver em nós consciência, autoimagem positiva, respeito. E isso só é possível se você encontrar a verdadeira identidade da sua profissão. Professor, o senhor é um intelectual, o senhor é um pesquisador, o senhor é um criador, é um artista, o senhor é um estudioso, o senhor é um homem culto. A senhora também, professora. O que eu quero dizer é que essas dimensões são dimensões naturais de um educador, naturais de um professor.
Basta que nós façamos um investimento nelas, sem necessidade do reconhecimento, nem de arrotar esse tipo de postura, mas de ser realmente um intelectual, um pesquisador, um artista, um criador, alguém que vive em convivência com os outros. Um grande abraço, deixe seu comentário ao final desse vídeo. Obrigado.